Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil. Vamos trabalhar agora com o tema dos embargos à execução. Como eu disse para você, já quando a gente trabalhou a execução, espero que você já tenha assistido às aulas de execução, tá? Porque os embargos, eles vêm logo depois, estão dispostos entre os artigos 914 a 920. Embaixo eu trago uma informação que até certo ponto é desnecessária. Mas sabe aquela coisa, vamos dizer o óbvio várias vezes, porque às vezes você tem aí muito material para estudar, muitas disciplinas para estudar, e é natural que você não vá dominar todas elas. E às vezes você tem dificuldade em processo civil, o que é normal, porque é uma matéria pesada mesmo, e fala, professor, embargos à execução eu apresento quando? Quando você tem uma execução fundada em título extrajudicial. Por quê? Porque quando você tem uma execução fundada em título executivo judicial, o chamado cumprimento de sentença, aí você tem a impugnação ao cumprimento de sentença e não os embargos à execução. Então, os embargos à execução são um meio utilizado pelo devedor numa execução de título extrajudicial para se defender isso. E o detalhe é o seguinte, embargos à execução, vamos anotar aqui, ó, é uma ação. Não é uma defesa dentro do processo, negativo, é uma ação nova, que inclusive vai ter início por meio de uma petição inicial. Beleza? Vamos começar a trabalhar e a primeira informação é a desnecessidade de garantia do juízo. O que é isso? Eu preciso, para apresentar os embargos, dar um bem meu como garantia? Cuidado, em regra, não. Você só vai precisar garantir o juízo na execução se tratar de uma execução fiscal regulada pela Lei 6830 de 80. Então vamos só anotar aqui, ó. Vou anotar aqui, ó, exceção. Exceção. Lei 6830 de 80, a chamada Lei de Execução Fiscal. Então, se você é réu, se você é devedor em uma execução fiscal e você quer embargar essa execução fiscal, aí lá sim, lá você vai precisar, sem dúvida nenhuma, garantir o juízo. Então, a desnecessidade de garantia do juízo vale para as execuções tradicionais, as regidas pelo Código de Processo Civil. Se você estiver diante de uma execução regida pela Lei 6830 de 80, a chamada execução fiscal, caso você queira embargar, caso você queira se opor àquela execução, aí você vai precisar garantir o juízo, tá? Olha lá. Agora, eu posso garantir o juízo? Pode. Isso pode ter funções. Primeira delas, requisito para atribuição do efeito suspensivo. Então, quando eu falar para você de efeito suspensivo nos embargos, eu vou te dizer, caso você queira suspender uma execução, você tem, por meio dos embargos, você precisa garantir o juízo ao embargar, tá? Ou impedir ou cancelar a inscrição em cadastros restritivos de crédito nos termos do parágrafo 3º e 4º do 782. Por quê? Quando você não paga a dívida, ele pode te inscrever, tá? Ele pode te inscrever em cadastro restritivo de crédito. Olha o que diz lá o artigo 782, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, só para te situar. O 782, tá? Cadê? A requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento ou for garantida a execução. Em resumo, eu posso pôr o nome do cara no CEPROC porque não pagou, mas se ele garantir a dívida, se ele colocar um bem como garantia, por exemplo, deu um bem à penhora, nesse caso eu posso cancelar essa eventual inscrição que foi realizada. Então, cuidado, eu não preciso garantir o juízo para embargar, mas se eu quiser garantir o juízo, eu posso. E ao garantir o juízo, eu posso ter efeito suspensivo aos embargos da execução e posso também impedir ou até cancelar eventual inscrição do meu nome num eventual cadastro de inadimplente. Beleza? Ajuizamento de embargos. Como eu disse para vocês, os embargos eles iniciam por petição inicial, porque são uma ação. E aí eu coloco uma observação, atenção para o valor da causa. Quando você faz uma petição inicial, você tem que atentar aos requisitos dos artigos 319 e 320, tá? No 319, um dos requisitos é o valor da causa, tá?
É muito comum as pessoas acharem que o valor da causa dos embargos é o mesmo valor da causa da execução. Está errado, não é assim. O valor da causa dos embargos é o valor que eu quero discutir nos embargos. É claro que se a minha execução é de 100 mil e eu entro com embargos à execução para destruir os 100 mil, valor da causa dos embargos 100 mil. Agora, valor da causa da execução 100 mil, está me cobrando 100 mil. Eu entro com uma ação de embargos para dizer que 50 mil eu já paguei. Ou seja, 50 mil eu estou dizendo que eu não devo mais. Embargos à execução, então, de 50 mil como valor da causa. Tá bom? Tranquilo? Ainda, essa petição inicial deve ser distribuída por dependência aos autos da execução. Então, não é aquela distribuição livre, aquela distribuição aleatória, aquela distribuição por sorteio. Quando eu ingresso com uma petição de embargos à execução, eu já sei para onde ela vai. Ela será distribuída por dependência aos autos da execução. Autuada em apartado. O que significa autuação em apartado? Significa dizer que eu não vou autuar dentro da execução. Autos apartados. Execução, embargos. Claro, tramitando de forma apensa, mas cada um nos seus autos. Tá? E aí, quando eu tiver autos físicos, instrução da inicial com cópias importantes da execução e outras que o embargante reputar importantes. Então, se os autos são físicos, os autos tramitam de forma física, eu tenho que instruir com algumas cópias da execução que eu entenda que são importantes, tá? Observação no caso de embargos na execução por carta. Aqui, a lei, apesar de não deixar muito claro, está referindo-se à execução por carta precatória. Imagine um processo de execução que tramite em Curitiba, mas eu cite o réu, eu cite o devedor lá em Londrina, tá? Ele é citado lá, professor, ele quer se defender por meio de embargos. Ele apresenta os embargos lá ou aqui? Ele apresenta no juízo deprecante, que é esse aqui que mandou a carta precatória para lá, ou o juízo deprecado, que é Londrina, que recebeu a carta precatória. Olha lá, tanto faz. Ele apresenta os embargos no deprecante ou no deprecado. Escolha dele. Deprecante, o que expediu a precatória, onde está tramitando a execução. Deprecado, aquele que recebeu a carta precatória. Aquele que é o local onde ele está domiciliado. Então ele apresenta os embargos aqui ou lá. Agora, quem julga esses embargos? Depende. Olha lá. Se os embargos versarem exclusivamente sobre os atos de penhora, avaliação ou alienação realizados pelo deprecado, esse julga. Então vamos imaginar que os embargos dele digam assim, olha, penhoraram um bem meu aqui indevidamente. Esse bem aqui é um bem de família, só isso que eu discuto. O deprecado é que julga. B, eu digo assim, penhoraram um bem meu de família e, além disso, essa dívida não existe, está prescrita. Eu apresento defesa, atacando o título e atacando a penhora. Nesse caso, o deprecante é que julga. Então, se forem vícios exclusivamente da penhora, avaliação ou alienação, determinados lá pelo deprecado, realizados lá pelo deprecado, é ele que julga. Se tiver outras coisas que não só isso, o deprecante é que vai julgar. A súmula 46 do STJ, apesar de velha, continua valendo. Na execução por carta, os embargos do devedor, né, mesma coisa que embargos à execução, serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Então esse entendimento sumular bastante antigo do STJ, representado aí pela súmula 46, continua valendo ainda para os embargos por carta. Prazo de ajuizamento, 15 dias, contados da citação do réu. Então o réu é citado para pagar em 3 dias ou embargar em 15. É óbvio que o mandado de citação é citação para pagar. Não tem uma ordem citação para embargar, é citação para pagar. Se ele quiser, ele pode embargar no prazo de 15 dias, tá?
No caso de mais de um executado, os prazos têm início a partir do ato que realizou a citação de cada executado, salvo no caso de executados cônjuges ou companheiros, situação em que vale a última data. Então vamos lá, só baixar aqui rapidinho, só pegar a caneta que o professor derrubou e está tudo na mão de volta. Imaginem que haja uma execução do A contra o B e o C, tá? O B e o C são os executados. O B tem o seu mandado de citação juntado aos autos no dia 17 de novembro. Vamos imaginar que 17 de novembro é uma quarta-feira. Estou chutando aqui, tá? E o C tem o seu mandado de citação juntado no dia 24 de novembro. Quando começa a contar os 15 dias? Para o A, no dia 18. E para o C, no dia 25, evidentemente, se forem dias úteis, tá? Agora, se o B e o C forem marido e mulher ou companheiros, vivem em união estável, aí os dois começam a contar no dia 25, tá? Então, no caso de execução, o início do prazo de cada um para embargar depende da data do respectivo instrumento citatório. Agora, se os dois executados forem casados entre si ou viverem em união estável, vale a última data para dar início ao prazo, tá? Então, se B e C aqui, tá? Se B e C fossem casados, os dois iniciariam no dia 25. Agora, professor, o prazo é dobrado se tiverem dois executados com advogados diferentes? Não, olha lá. Não há prazo em dobro no caso de litisconsortes com advogados diferentes de escritório de advocacia diferentes. Por quê? O prazo em dobro é para se manifestar nos próprios autos. Aqui a manifestação não se dará nos próprios autos. A manifestação aqui ocorrerá por meio de uma nova ação judicial. Ok? Beleza? Tranquilo? Avança um pouquinho lá. Parcelamento do crédito. Professor, não pode ser nem 8 nem 80, né? Como assim? Eu tenho aquele cara que não quer pagar e não paga mesmo e faz de tudo para não pagar. E eu tenho aquele cara que quer pagar e paga. É isso? Não, eu tenho um meio termo aí. Eu tenho aquele que não paga, mas quer pagar. E por que ele não paga, professor? Porque não tem condições. Imagine chegar hoje um oficial de justiça na tua casa te citando e dizendo, ó, você está sendo citado para pagar a dívida de R$200 mil em 3 dias. Você vai pagar? Dificilmente você vai ter condição de pagar. Poucas pessoas têm essa condição. 200 mil sobrando assim, fácil para pagar uma dívida? E ainda que tenha, né? A burocracia que é para você sacar esse dinheiro e levar a juízo é demorada um pouquinho, não é tão simples assim. Então tem pessoas que falam, olha, eu até quero pagar, mas 200 mil eu não tenho condição. Eu tenho agora comigo 80 mil aqui. Posso dar isso e parcelar o restante? Ah, tem que ver com o credor. Não precisa mais. A lei vai dizer o quê? Que no prazo de embargos, qual que é o prazo? 15 dias. 15 dias. O devedor, reconhecendo o valor, dizendo, ok, devo, não nego, devo, deposita pelo menos 30%. Então, no meu exemplo, 200 mil, 10% seria 20, 30 seria 60. 60 mil, mais honorários, mais custas, faço um requerimento para parcelar o restante, em até 6 vezes com correção monetária e juros de 1% ao mês. Então vejam, ó, devo 200, deposito 60 mil pelo menos agora, já pago honorários e custas, ok. E peço para parcelar os outros 140 em 6 vezes, sem juros, com juros, desculpe, de 1% ao mês e correção monetária, tá? O que o juiz faz? Ouve o exequente, ouve o credor. E aí, credor? O cara pagou aí, tá certo? Tá. O credor é ouvido para quê? Para verificar se os requisitos da lei foram atendidos, tá? Se foi atendido o requisito que diz que ele depositou 30% pelo menos. E aí o juiz decide. Se o juiz disser, ok, tá certo, defira o parcelamento, o que acontece? Ele fala, exequente, pega os 60 mil, pega os honorários, pega as custas, isso é teu. Paralisamos agora a execução para que ele vá pagando mês a mês o que está faltando, tá? Agora, professor,
E se ele não pagar? Pode acontecer dele não pagar. Pode acontecer. Pode acontecer dele pagar uma, pagar duas, pagar três e não pagar a quarta. O que acontece? Não paga a quarta, a quinta e a sexta vencem antecipadamente. Naquele momento, incide uma multa de 10% e a execução continua. Continua para penhorar outros bens dele, já com valor acrescido de 10%, claro, sobre aquilo que ele deixou de pagar. O professor, ele atrasou duas. As duas que estão atrasadas vencem antecipadamente, multa de 10% sobre o valor que faltava e a execução prossegue. Tá? Professor, na última ele não pagou. Essa última vence, por exemplo, faltava R$5.000, 10% de multa e a execução prossegue. E se ele pagar tudo? Se ele pagar tudo, evidentemente, a execução será extinta. Tá? Beleza? E só para finalizar aquela questão, professor, ele pode, por exemplo, reconhecer o valor da dívida. Dizer, devo depositar os 30, depois se defender? Não. A partir do momento que ele reconhece, ele perde o direito de se defender. Até por uma questão preclusiva aqui, né? Ocorre o que a gente chama de preclusão lógica. Se ele acabou de reconhecer a existência da dívida, evidentemente que ele não vai poder se defender nesse caso aí. Tá? Efeito suspensivo existe? Não. Não há efeito suspensivo automático. Regra geral, não tem efeito suspensivo automático nos embargos à execução. Tá? É possível conceder? Sim. Como? Por decisão judicial, desde que haja requerimento, garantia e os mesmos requisitos da tutela provisória. Tá? Então, os requisitos da tutela provisória que a gente viu lá, que estão nos artigos 300 e 311 do CPC. 300, a chamada tutela provisória de urgência. 311, a chamada tutela provisória de evidência. Então, estando presentes esses requisitos, havendo a garantia do juízo e requerimento, você pode ter a suspensão, você pode ter a concessão do efeito suspensivo. Tá? Observação. Uma vez concedido o efeito suspensivo, poderá a decisão ser modificada ou revogada pelo próprio juiz. Tá? Ou por decisão no tribunal após a interposição do recurso cabível. O recurso cabível aqui, só a título de esclarecimento, será o agravo de instrumento. Tá? Então, a decisão do juiz que concede, que não concede, que revoga o efeito suspensivo, sempre decisão interlocutória e, como toda interlocutória dentro do processo de execução, passível de agravo do instrumento. Tá? Ainda, o efeito suspensivo deve ser modulado pelo juiz, ou seja, deve ser indicado sobre qual parte ele recai. O juiz, quando determina a suspensão, vai dizer se a suspensão é total, é parcial. Se é parcial, o que continua, o que não continua. Deve sempre modular, dizer quais são os efeitos dessa suspensão que ele acabou de conceder. Tá? Eficácia subjetiva do efeito suspensivo. Olha lá. A concessão do efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. É muito parecido com o que a gente viu na impugnação ao cumprimento de sentença. Então eu tenho lá 4 devedores. Um embargou e pediu o efeito suspensivo. Paralisa para todos? Depende. Se o fundamento for comum, aí sim. Se os motivos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo forem do embargante e de todos os outros, ok. Agora, se os motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo forem exclusivamente de quem embargou, nesse caso, em hipótese alguma, afeta os demais. Quer dizer o quê? Que a execução prossegue em relação aos demais e a suspensão só permanece para esse que eventualmente embargou e conseguiu o efeito suspensivo. Tá? E olha lá o que diz: ainda que todos os executados tenham embargado, o efeito suspensivo não recairá necessariamente sobre todos, apesar de a redação da lei passar essa impressão. Tá? Quer dizer o seguinte, não é porque todo mundo embargou que todo mundo tem direito ao efeito suspensivo. Imagine o seguinte, eu tenho 4 executados, os 4 embargaram, cada um por um advogado, um deles pediu efeito suspensivo. Os outros 3 também terão efeito suspensivo? Mais uma vez repito. Se o fundamento que
ensejou a concessão do efeito suspensivo for somente de um deles, somente para eles ocorre a suspensão. Para os demais, a execução vai seguir normalmente. Então, você só vai ter o efeito suspensivo quando o fundamento para a concessão do efeito suspensivo for comum a todos eles. Se for com base em fatos que só interessam a um dos embargantes, somente se um dos embargantes é que terá o efeito suspensivo em seu favor, tá? A ideia aqui é muito parecida com o efeito suspensivo da impugnação, tanto que essa outra observação que eu vou trazer aqui para você é muito parecida, olha lá. O efeito suspensivo não impede a efetivação de atos de substituição, reforço ou redução de penhora ou avaliação. A ideia do efeito suspensivo é apenas evitar o avanço para as fases de expropriação de bens. Quer dizer o seguinte, suspende a execução, nada impede de eu penhorar um bem, né, desde que não te cause prejuízo. Nada impede de eu avaliar esse bem. Nada impede de eu aumentar o valor da penhora, reforçar a penhora ou reduzir. Então não é uma suspensão que paralisa toda a execução. Paralisa a execução no que toca à expropriação. Eu não deixo que se avance os atos de expropriação. Eu não deixo com que o bem seja alienado. Eu não deixo com que o bem seja adjudicado. Essa é a ideia aqui do efeito suspensivo. Tá? E ainda, destaca-se que não há possibilidade de prosseguimento da execução com a prestação de caução, como ocorre no caso de cumprimento de sentença. A lei não prevê isso. Tá? Lá no cumprimento de sentença, eu mostrei para vocês o seguinte, ainda que tenha efeito suspensivo, caso eu preste caução, eu posso ainda assim dar continuidade ao cumprimento de sentença. Não há previsão igual nesse sentido aqui. Perfeito? Seguindo, contraditório, instrução e julgamento. Professor, há contraditório nos embargos à execução? Claro que é, porque é uma petição inicial, é uma ação. Então, olha lá, o embargado, que é o exequente, né, que é o credor, vou anotar aqui, ó, que é o credor dessa execução, e aqui, cuidado, será intimado para a manifestação no prazo de 15 dias. E aqui é possível a aplicação do 229, tá? 229, o prazo em dobro, no caso de delitos consortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, não se aplicando se o processo for eletrônico, pode ter, tá? E pode ter por quê? Porque os embargos são apresentados numa autos novos, e a impugnação aos embargos é dentro desses autos. Então, para impugnar os embargos, pode haver o prazo em dobro, tá? Na impugnação aos embargos, o exequente poderá pedir a compensação da dívida no caso de os embargos versarem sobre retenção por benfeitorias. Como assim? Imagine que eu esteja executando, eu esteja fazendo uma execução justamente para retomar um imóvel, tá? Porque os embargos servem para atacar qualquer execução. Então a execução é para retomar um imóvel. Vamos imaginar que eu estou executando um contrato em que eu te emprestei um imóvel. Agora você tem que me devolver porque eu estou solicitando, beleza, tá? Eu estou executando para que você me entregue aquela coisa. E você não me entrega, dizendo o seguinte, ó, eu te entrego, mas eu, Guilherme aqui, tá? Fiz um monte de benfeitoria no imóvel, tá? Aí você quer a coisa, você quer essa execução. Imagine que seja uma execução de entrega de coisa e de pagar a quantia também. Vamos imaginar que haja obrigação de pagamento de quantia junto, tá? Aí eu vou lá, me defendo dizendo, olha, eu não vou devolver enquanto você não pagar as benfeitorias que eu fiz que eram necessárias. O telhado caiu, eu tive que trocar. Ele pode pedir o que? A compensação. Pode dizer, olha, na impugnação tá bom, mas você está me devendo 30 mil. As benfeitorias foram de 12. Então, vamos seguir a execução. Eu compenso esses 12 com a dívida de 30 e sigo para cobrar tão somente os 18 mil faltantes. Tá? Se for necessário, tem produção de prova. Então, posso ter produção de prova nos embargos? Pode. Se na execução eu não tenho, nos embargos eu posso ter, tá? E depois o juiz dá uma sentença. E olha que interessante aqui, ó. No caso de interposição de apelação, apelação é o recurso que ataca a sentença. Caso a sentença seja de improcedência dos embargos ou extinção sem resolução do mérito, não haverá efeito suspensivo ao recurso. Então, a regra geral do nosso sistema é o efeito suspensivo ao recurso de
apelação. Mas lá no 1012 do Código, existem situações em que eu apelo e a apelação não suspende a eficácia da sentença. A apelação não tem condições de suspender. Tá? Uma dessas hipóteses é isso. Apelação que ataca a sentença de improcedência ou de extinção sem julgamento de mérito dos embargos. Nesse caso, não tem efeito suspensivo. Quer dizer o quê? Não tem efeito suspensivo? Quer dizer que essa sentença que diz que o embargante está errado, mesmo que apelada, continua gerando efeitos. Então, continua valendo a ideia de que o embargante está errado e por isso a execução vai prosseguir. Se tivesse o efeito suspensivo, você poderia aí cogitar de ter uma suspensão da execução também. E esse, evidentemente, aqui não é o objetivo do legislador. Tá? Só para a gente finalizar mesmo, aquele parcelamento do crédito, muita gente se pergunta e se questiona isso e vai cair em prova. Tá? Eu posso fazer aquele parcelamento de 30% mais 6 parcelas numa fase de cumprimento de sentença? Não. O Código é expresso ao dizer que isso não se aplica ao caso de impugnação ou cumprimento de sentença. É um benefício exclusivo dos embargos de execução. E mais, professor, eu posso requerer o parcelamento em 8 vezes ao invés de 6? Posso requerer 10, 15, 20? Requerer você pode. Só que aí é o credor que tem que concordar. O 6 é um direito teu. Se preencher os requisitos, você tem o direito a esse parcelamento. O juiz vai ter que deferir em princípio. Salvo se você não depositar os 30% no mínimo. Agora, acima de 6 parcelas, aí é prerrogativa do exequente, do credor, aceitar ou não aceitar. Beleza? Com isso fechamos embargos de execução, fechamos também já o tema do processo de execução. Eu te encontro aí nos próximos blocos, onde a gente vai começar a trabalhar de processos dos tribunais, falar um pouco sobre recursos também. Um grande abraço, bons estudos e até mais.